Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Terapia cognitivo-comportamental. Nessa jornada de mais de 70 episódios do nosso podcast Na Medida do Possível, ou quase, um dos grandes campeões de audiência é o episódio que fala sobre terapia cognitivo-comportamental. A procura pelo assunto aumentou consideravelmente na pandemia, e essa busca faz todo sentido com o que a terapia oferece. Assim como também faz todo sentido trazer o tema de novo por aqui com o mesmo Dr. Fábio Martins Fonseca, que é uma referência nesse assunto, esteve por aqui em maio de 2020 e agora, para a alegria de todos nós, volta. Bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui de novo com você, Fernando, e fiquei muito feliz de saber que o nosso podcast aí sobre terapia cognitiva fez bastante sucesso. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que as pessoas estão precisando muito, né, de auxílio, de ajuda, de tecnologias e de habilidades que as ajudem a passar por tantas dificuldades, e se a vida moderna já era um desafio, né, com tantas questões, com tantas demandas, né, você tem que ser produtivo na vida pessoal, você tem que conseguir ser equilibrado nos seus relacionamentos, você tem que ser politicamente correto, você precisa atender a tantas demandas que já era um desafio, quiçá agora, nessa pandemia, com tantas limitações e tantas incertezas, a gente precisa realmente tentar ajudar as pessoas a encontrarem um equilíbrio e continuarem se desenvolvendo e indo adiante nas suas metas de vida, né, Fernando? É lógico, a gente já entende, né, que o mundo, mas o mundo enquanto mundo mesmo, não é nem no sentido figurado, não, de 2020, de maio de 2020 para cá, mudou bastante, né, mudou absurdamente desde a nossa última conversa aqui no podcast. Agora, qual foi a sua percepção no consultório desse aumento de demanda durante a pandemia, procurando a terapia cognitiva? Olha, Fernando, a demanda tem sido muito grande e também não é surpresa, porque a gente já sabia, pelo que aconteceu em outras pandemias, que as consequências emocionais e as sequelas, não só da infecção pelo Covid, mas da quarentena e da incerteza, elas duram muito mais tempo do que a própria pandemia, né? Para você ter ideia, em 2003, a gente teve uma pandemia de SARS, né, que é uma infecção respiratória também, cujo resultado foi muito inferior do Covid. Naquela época, a gente teve 800 mortes no mundo inteiro pelo SARS. Porém, 2-3 anos depois daquela pequena pandemia, se é que a gente pode falar assim, né, pelo menos comparando com a pandemia atual, muita gente com sequelas emocionais, muita gente com problemas emocionais após a pandemia. Agora a gente está falando de uma pandemia de dimensões gigantescas, né? Só no Brasil, a essa altura, mais de 560 mil mortes, com um impacto gigantesco na vida das pessoas, na economia, na maneira como as pessoas têm lidado, uma politização da pandemia. Então a gente imagina que as sequelas a gente prediz que as sequelas emocionais dessa pandemia vão se estender por muito tempo. E sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, houve uma explosão de procura no consultório, não só no meu consultório, mas dos profissionais de psicologia e psiquiatria de uma maneira geral. A gente costuma dizer que as profissões da área de saúde mental nunca foram tão necessárias e tão buscadas como atualmente, né? De uma forma geral, essa análise ela é muito evidente, né, doutor Fábio? Mas como a praticidade da terapia cognitivo-comportamental pode ajudar nesses transtornos que a gente está falando aqui, que foram causados não só pelo vírus, pela pandemia, mas também pela quarentena? Eu acho que os terapeutas cognitivos, assim como os demais outros terapeutas também, estão sendo colocados em xeque, Fernando. E eu vou te explicar por quê. A terapia cognitiva parte do princípio de que existe uma realidade e que a gente pode apreender essa realidade. E ela parte do princípio que a gente distorce essa realidade. Todo mundo distorce, todo mundo tem os seus vieses. Na ansiedade, na depressão, esses vieses eles ficam maiores, o impacto ainda maior. Mas todo mundo enviesa de alguma maneira, e a terapia cognitiva convida as pessoas a tentar identificar se elas estão distorcendo um pouco a realidade por conta da ansiedade e da depressão. A partir do momento que a gente identifica essas distorções também, qual é o real problema e como é que a gente vai abordar
para tentar resolver o problema ou lidar, pelo menos, da melhor maneira com o problema. Acontece, Fernando, que essa realidade com a pandemia, ela não está totalmente definida, né? As incertezas são muito grandes. E ora se diz uma coisa, ora se diz outra. O que é verdade hoje, amanhã não é bem assim. E isso, muitas vezes, serve para as pessoas reforçarem os vieses delas. Serve para que as pessoas tentem justificar os comportamentos irracionais. Tanto é que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em todo o mundo, a gente está vendo uma polarização até política da pandemia, né? Então as pessoas não estão conseguindo enxergar a realidade como ela é e cada um acha que está enxergando. Então, nos consultórios a gente tem que lidar com muito tato, porque as pessoas estão muito inflamadas e estão muito movidas às vezes por emoções muito fortes que fazem com que elas tenham uma visão em túnel e elas só confirmem as suas crenças. Então, apesar da terapia cognitiva ser mais prática, esse é um momento muito delicado, porque a gente tem que entender de onde é que o paciente está falando, qual é a visão de mundo dele, tentar respeitar essa visão de mundo e, ao mesmo tempo, lidar com dados de realidade, né? Por exemplo, nenhum terapeuta cognitivo que lide com a visão mais racional pode deixar de discordar que as vacinas são a melhor solução para esse momento. E por que as vacinas são a melhor solução? Porque um paciente pode nos questionar no consultório, olha, mas existe o risco dessa vacina trazer consequências a longo prazo. E isso é verdade, sim, existe esse risco. Porém, a gente vai pesar, esse risco é maior ou menor do que a infecção pelo Covid, a morte pelo Covid e as sequelas pelo Covid. Porque mesmo em casos leves, nós temos visto sequelas de Covid, sequelas cognitivas, que a gente chama de FOG, né? A pessoa começa a ter dificuldade de memória, de concentração, sequelas de ansiedade, sequelas de depressão, sequelas neurológicas, sem falar em sequelas em uma série de outros aspectos da saúde física. E aí, de posse dessa informação, nenhum terapeuta cognitivo pode se coadunar com essa superestimação do risco da vacina. O risco da vacina a médio e longo prazo existe, a gente não sabe, é imponderável, só que o risco que você tem de não tomar vacina é muito maior. Então, esse é um exemplo também de que o terapeuta cognitivo ele não pode ficar em cima do muro. Ele tem que lidar com a verdade que existe agora, o paradigma científico que existe agora. A gente respeita o medo das pessoas, mas a gente precisa ajudar as pessoas a resolverem o seguinte dilema. Não existe viver a vida sem correr riscos, e a gente precisa correr riscos de uma maneira responsável, e a gente precisa entender qual o risco maior, né? E do ponto de vista racional, o risco de tomar a vacina ele é menor, por exemplo, do que o risco das sequelas do Covid, das sequelas emocionais do Covid. Então, esse é um ponto a partir do qual qualquer terapeuta cognitivo precisa partir, né? Porque a gente lida com a realidade científica e o paradigma científico, ele é o paradigma da terapia cognitiva. Agora, dentro desse escopo aí tão grande que a gente está falando, embora com várias particularidades, existe, doutor Fábio, algum distúrbio, já dá para entender que existe algum distúrbio mais prevalente, mais presente nos consultórios em decorrência do que a gente está vivendo atualmente? Sim, os mais prevalentes são os quadros de depressão e os quadros de ansiedade, né? A gente está falando aí, as estimativas variam muito, Fernando, né, de estudo para estudo, mas no mínimo de entre 20% e 40% de pacientes desenvolvendo quadros de depressão e de ansiedade. E interessante, 1/3 desses pacientes não tinha histórico prévio de depressão e ansiedade antes do Covid. E aí a gente está falando desde uma possível implicação orgânica do Covid, ou seja, as sequelas do Covid no cérebro, passando também pelas sequelas psicológicas, né? Pela questão da intolerância à incerteza, do medo, dessa coisa de querer ficar garantindo garantias de não correr risco o tempo todo. Então, sim, mas além da depressão e da ansiedade, a gente pode chegar também no estresse pós-traumático, né? Tudo, a reviver aquelas cenas, tudo que revive a infecção pelo Covid, revive as experiências no hospital, revive o luto ou a perda, né? Estresse pós-traumático, luto complicado, pessoas que não conseguem resolver o luto, e mais raramente, mas também possível, episódios de psicose também, né? Sem falar
no abuso de substâncias químicas, né, de álcool e outras drogas, porque as pessoas vão lidando com a ansiedade e cada um vai resolvendo de algum jeito, e as pessoas às vezes abusam de droga e substância para lidar com todo esse estresse. Então, as repercussões são inúmeras. Então, a depressão e a ansiedade sendo o carro-chefe aí das sequelas pelo Covid, né, e das sequelas da quarentena, da pandemia, mas com inúmeras outras possibilidades também de adoecimento mental. Agora, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, ela tem características muito específicas, diferentes de outras terapias que já existem há mais tempo. Uma dessas características, você pode me corrigir aqui, por favor, doutor, ela tem um prazo para começar e terminar, seria mais ou menos isso? Ela pode existir dessa forma? Isso, ela não é, ao contrário de outras formas mais tradicionais, uma coisa que deve se estender por anos e anos, com exceção de quando a gente trabalha com transtornos de personalidade, que são coisas mais graves e mais crônicas. Aí a terapia cognitiva reconhece que você vai precisar trabalhar com essa pessoa por muito mais tempo. Mas, felizmente, não é o caso da maioria das pessoas. Então, quando a gente fala de transtorno de pânico, de depressão, de estresse pós-traumático, a gente fala de uma terapia que pode durar 6 meses, às vezes 1 ano, ou pelo menos semanalmente durante um tempo, e aí você já começa a espaçar as sessões para quinzenalmente ou para um mês, a cada mês. E por quê? Porque chega uma hora que a pessoa precisa colocar em prática aquilo que ela está, de alguma maneira, construindo em termos de habilidade na terapia, né? E aí a ideia de testar o que está acontecendo e ver como é que você fica com sessões mais espaçadas ajuda a pessoa a ter confiança de que ela consegue andar com as próprias pernas. E um outro motivo, Fernando, é de que na terapia cognitiva a pessoa é convidada a definir quais são as metas dela, né? Digamos, se eu como terapeuta conseguir te ajudar, como estaria a sua vida daqui a 6 meses melhor do que ela está hoje? Claro, de uma maneira realista, né? As metas têm que ser realistas. E aí isso serve de guia ou de mapa para você saber se você está progredindo, né? E aí a terapia cognitiva ela pode se encerrar com uma melhora mais concreta, de problemas mais concretos, e depois você pode decidir se você quer entrar em crenças mais profundas, que às vezes algumas pessoas estão a fim de trabalhar com essas crenças mais profundas, outras pessoas não, depois de uma melhora mais prática, elas já querem seguir com a vida. Então tem essa opção também de você melhorou o pânico, melhorou a ansiedade, melhorou a depressão, eu quero trabalhar com as crenças mais profundas que me levaram a isso, ou eu acho que a coisa já está razoavelmente bem equilibrada, eu quero seguir adiante, ou em outro momento eu olho para essas questões. Agora, por outro lado, existe também um perfil mais específico de um paciente que poderia, estou fazendo o sinal entre aspas aqui, se adaptar melhor à terapia cognitivo? A gente tem que fazer 2 ressalvas, né? Uma das coisas que mais faz diferença também é o estilo do terapeuta. Você não vai encontrar, você pode encontrar 2 terapeutas cognitivos com estilos bem diferentes. O que vai dizer que a terapia cognitiva é o modelo cognitivo, né? De que o modelo cognitivo diz que não são exatamente as situações que levam a gente a reagir de determinada maneira. É a maneira como a gente interpreta as situações, tanto pelas nossas vivências, como por alguns temperamentos inatos que a gente tem. Então, o terapeuta cognitivo é sempre guiado pelo modelo cognitivo. Agora, existem terapeutas muito diferentes, dependendo do estilo do próprio terapeuta e também da terapia, né? Agora, alguém que, por exemplo, assim, que não gosta de uma coisa muito estruturada, que não gosta muito de pensar em metas, que não gosta muito de avaliar se as coisas estão caminhando bem ou não, que gosta de uma coisa mais livre, mais solta, digamos assim, menos objetiva, talvez se adeque mais a uma terapia como a psicanálise, em que você vai lá e fala livremente e não tem um grande compromisso de avaliar se você está progredindo ou não, se você está melhorando ou não, se está sendo... Esse monitoramento e essa avaliação do progresso da melhora e essa definição de metas são características muito importantes da terapia cognitiva, e tem gente que não gosta muito disso, né? Aí é questão do perfil, né? Por falar nessas características, existe uma interessantíssima que é o uso de um aplicativo de celular para fazer algo que é tão importante para o autoconhecimento também, que é um mapeamento das emoções ao longo do dia. Como é que funciona isso, doutor? Tem mais recentemente no Brasil, a gente pode contar com um aplicativo específico para os terapeutas cognitivos, né, que chama Tools for Life, né, ferramentas para a vida. E a ideia, Fernando, é de que uma sessão de terapia dura 1 hora, mas aí a gente vai ter provavelmente outras, se não me engano, 156 horas durante a semana, e que você não está na terapia. E a terapia deveria funcionar fora da sessão.
né? A terapia deveria ser um guia, ou deveria iluminar o que você vai fazer de diferente, o que você vai descobrir ao longo da sua vida, não na sessão com o terapeuta. E a gente sabe que o celular se tornou quase um cérebro acessório, digamos assim, né? A gente é quase uma parte do nosso corpo. Quando a gente esquece o celular, tem muita gente que já entra em ansiedade. Tem uma, só interrompendo, doutor, tem uma frase ótima que eu vi outro dia que fala o seguinte, que conhecimento é o que fica com você quando você não tem sinal de Wi-Fi, ou seja, quando o seu cérebro celular não está funcionando, né? O celular, para o bem e para o mal, tem uma série de impactos aí, né? Agora, se a gente pensar, já que essa é uma realidade, por que não usá-la a nosso favor? Então, esse aplicativo, Tools for Life, ele ajuda, de alguma maneira, a pessoa a refletir sobre aquilo que ela está falando na sessão de terapia, né? Identificar os pensamentos, será que tem alguma distorção nesses meus pensamentos, traçar metas, monitorar ganhos ao longo da semana na terapia. Então, a ideia desse aplicativo é uma ideia que já está presente há algum tempo, né? De que o celular faz parte da nossa vida e ele pode ajudar a gente a potencializar o tempo da nossa terapia e identificar os nossos problemas e conversar melhor com eles ao longo da semana, né? E registrar coisas para levar para a sessão também, né? Agora, fazendo uma provocação, para uma pessoa que está lidando com uma compulsão, com o celular, com o uso excessivo, esse aplicativo não poderia ser um agravante disso tudo? Alguém que não consegue, que também desenvolveu isso, a gente já abordou isso aqui com a doutora Ana Luísa Mano, falando sobre essa dependência tecnológica. Esse aplicativo não seria um agravante para isso? Eu vou te dar uma resposta também mais abrangente, aí eu volto para o aplicativo. Você sabe que essa história de terapia que se não fizer bem, mal não faz, é mentira. Tem, pelo menos um estudo demonstrou que até 11% das pessoas podem piorar numa terapia com determinado terapeuta. Então, por isso é importante a gente monitorar o que a gente está fazendo, e o princípio da não maleficência, de não fazer mal para o seu paciente. E a terapia cognitiva, ela se propõe a monitorar o progresso, né? E quando a gente monitora o progresso, por exemplo, o uso do celular, quanto tempo você está usando o celular e se você está usando o celular de uma maneira produtiva ou não. Se isso está sendo monitorado e se as pessoas estão sendo honestas e transparentes nas suas terapias, a gente tem uma chance muito menor da gente fazer mal para a pessoa, né? Existem alguns tipos de dependência que dá para a gente pensar na abstinência absoluta, né? Tipo, abstinência absoluta de álcool, abstinência absoluta de cocaína, não vou usar de jeito nenhum. Só que a abstinência absoluta de celular é algo que é, muitas vezes, inefetivo. A pessoa vai precisar aprender a lidar com o celular. E aí, a ideia eu acho que pelo contrário, um aplicativo como o Tools for Life, pelo contrário, ele vai monitorar o tempo de celular, vai monitorar o tempo de uso de lazer, vai monitorar, por exemplo, o quanto ele conseguiu colocar atividades de interação real com o ser humano na agenda dele ao longo da semana. Então, a tecnologia, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Mas ela em si, ela não faz bem ou mal, é como a gente usa ela, né, Fernando? E sim, respondendo a sua pergunta, poderia fazer mal, mas um dos princípios da terapia cognitiva é monitorar o que a gente está fazendo, ter feedback e, de tempos em tempos, ter sessões para a gente avaliar o quanto a gente progrediu, o quanto a gente regrediu, o quanto a gente está meio estagnado. Então, por essas características da terapia cognitiva, eu diria que a gente meio que corre menos esse risco. Para a gente caminhar aqui para o fim do nosso episódio, a gente começou falando das sequelas emocionais de uma pandemia, que na verdade são até maiores do que a própria pandemia. Falando dessas sequelas, você espera, doutor, que a gente tenha que lidar com um número muito grande de problemas mentais, talvez ainda imensuráveis, que estão por vir, decorrentes desse período nublado que a gente ainda atravessa? Infelizmente, sim, Fernando. Tem um livro, cujo autor me foge a memória agora, se chama Psicologia das Pandemias, né? The Psychology of Pandemics. É um livro que está super estourado aí nas livrarias eletrônicas, e o autor, ele chama a atenção, né? Quando a gente olha para a pandemia da gripe espanhola, o quanto aquilo deixou de sequelas emocionais, e mesmo pandemias menores, como essa de 2003, o quanto 2, 3 anos depois, uma pandemia em que 800 pessoas morreram, deixou muita gente com problemas emocionais. Então, infelizmente, a gente pode esperar que nos próximos 3, 4, 5 anos, muitas pessoas possivelmente ainda continuarão com sequelas emocionais dessa pandemia, né? E a perda de parentes, a perda de emprego, e uma outra coisa, Fernando, só para provocar um pouco mais.
Tem algumas pessoas que dizem que o século XXI está começando só agora, porque a mudança do século não é só cronológica, ela vem por marcos históricos. E a pandemia está mudando uma série de paradigmas, né? Os empregos não serão mais os mesmos, a forma de interagir não será mais a mesma, a incerteza é muito grande. Então, essa é uma realidade, isso não é paranoia. A gente vive um mundo de muita incerteza, em que as coisas não continuarão sendo como foram antes, né? Eu vejo, por exemplo, que os jovens que estão iniciando a vida profissional, terminando a faculdade, tentando se inserir, estão passando por uma angústia tremenda. E parte dessa angústia é realista, parte dessa ansiedade é realista, porque as dificuldades de inserção nesse novo mercado de trabalho provavelmente serão muito grandes e muito maiores. Então, eu acho que não só por conta da pandemia, mas por uma mudança geral de paradigma, né, a gente está entrando numa nova era, as coisas não voltarão a ser exatamente como elas são. Eu acho que as consequências e as sequelas podem ser grandes, mas também, vamos deixar uma mensagem positiva, existe também o conceito de crescimento pós-traumático, né? A gente pode crescer e a gente pode ficar melhor do que a gente era antes. E para isso a gente precisa cultivar um otimismo realista. Não é um otimismo de dourar a pílula, mas a gente achar que se a gente tiver ajuda, a gente consegue sim superar os problemas, consegue lidar com eles e se a gente ainda não conseguiu, é porque a gente ainda precisa tentar mais e aprender mais coisas que a gente ainda não aprendeu. Eu vou usar o mesmo exemplo, Fernando, que eu usei no outro podcast. Quando a gente estava aprendendo a andar de bicicleta, a gente caía 3, 4, 5 vezes e a gente continuava insistindo, porque a gente acreditava que uma hora a gente ia aprender. Essa crença de autoeficácia, essa crença de que eu caí, mas eu posso levantar, e cedo ou tarde eu vou aprender a fazer isso, vou aprender a lidar com essa história, isso, no fundo, é o que mais importa. A crença de que a gente vai seguir adiante e que a gente vai conseguir. E isso não é um otimismo infantil. Isso é o que faz a gente seguir adiante na vida. A gente faz isso porque a gente acha que a vida vale a pena. Muito bacana, porque nada dá certo na hora errada, né, doutor Fábio? E talvez as coisas que a gente acha que dão errado, na verdade, são uma oportunidade da gente aprender mais alguma coisa, aprender a trabalhar com aceitação, aprender a trabalhar com frustração, aprender a ver outras oportunidades, aprender que um não fecha uma porta, mas pelo menos te deixa livre para buscar uma série de outras possibilidades também. Então, olhar dessa maneira também, positivar isso, de alguma maneira é uma escolha. Porque se alguém pegar um paradigma muito realista, né, pode dizer assim, não, mas se eu for realista, eu sempre seria um pouco negativo. Sim, é verdade. Você chega na vida que tem uma encruzilhada em que você precisa escolher qual é o olhar do mundo que você quer para você mesmo. E muitas vezes essa escolha se baseia naquilo que você acredita que você merece, naquilo que você acredita que é possível conquistar, no legado que você quer deixar para o outro, no significado que você quer ter na sua vida. Então, existe um livre-arbítrio aí, existe uma escolha, né? Mesmo que eu seja um cara mais pessimista, eu quero escolher construir uma visão um pouco mais otimista para mim, ou eu quero normalizar o meu pessimismo, né, e de alguma maneira ficar naquela coisa mais negativa. Em algum momento existe uma escolha de Sofia para ser feita, né, Fernando? Exatamente, a todo tempo, mesmo porque a vida é todo dia, né, doutor Fábio? Queria te agradecer muito, mais uma vez aqui conosco, com certeza um episódio grandioso, um farol para iluminar essa neblina desses dias. Muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, sua inteligência aqui nesse nosso episódio. Valeu demais. Mais uma vez um prazer, muito feliz de estar aqui, estou sempre à disposição, e aí acompanhando você em todos os seus podcasts, e muito inspirado por você, estou sempre te seguindo no Instagram, e essa coisa da alegria, né, do lúdico, a gente precisa disso na nossa vida, né? A vida muito séria também, ela fica muito sem graça, a gente precisa encontrar. Eu gosto muito daquele filme, Fernando, A Vida é Bela, né? A capacidade de se iludir é uma capacidade extremamente inteligente. Exatamente, muito bacana. Valeu, pessoal, até a próxima!